Imagine um piloto que, ao ser ultrapassado, joga o carro em cima do adversário como se estivesse em um jogo onde as regras são apenas sugestões. Esse é Max Verstappen no GP do México, onde em mais uma manobra arriscada, quase tirou Lando Norris da pista. Para muitos, a agressividade do holandês passou dos limites. Dessa vez, ele pagou o preço. Após o episódio, a FIA aplicou uma penalidade de 20 segundos, jogando Verstappen para a 6ª posição e intensificando o debate sobre sua postura. Com rivais e críticos questionando se a punição foi suficiente, será que Max vai repensar seu estilo de pilotagem ou ele continuará desafiando os limites da Fórmula 1 sem medir consequências? Fica até o final, porque essa análise promete. Logo no início da corrida, o estilo agressivo de Verstappen já deu as caras. Em uma das primeiras disputas contra Norris, o holandês empurrou o carro para cima do britânico de forma tão agressiva que, se Lando não tivesse desviado, o choque entre os dois seria praticamente inevitável. Esse comportamento, que muitos classificam como imprudente, logo trouxe à tona memórias de sua rivalidade com Hamilton em 2021. Parece que para Max, quando se trata de defender posições, tudo é permitido, mesmo que isso signifique arriscar um acidente. A FIA, que tem sido criticada por sua postura em casos anteriores envolvendo Verstappen, desta vez resolveu agir. Depois de analisar a manobra, os comissários aplicaram uma punição de 20 segundos, que o fez perder posições e, consequentemente, pontos valiosos. Mas para muitos, inclusive para Zac Brown, chefe da McLaren, essa penalidade foi insuficiente. Brown afirmou publicamente que uma punição mais severa seria necessária para desencorajar atitudes tão arriscadas e desrespeitosas. Segundo ele, a Fórmula 1 deveria ser uma competição sobre habilidade e não sobre intimidação. Por outro lado, Lando Norris, sempre diplomático, também comentou o ocorrido. O britânico afirmou que, embora respeite Verstappen como piloto, não pode ignorar o quão perigosa foi a manobra. Segundo Lando, ele já esperava uma postura agressiva do holandês, mas não imaginava que Max chegaria a tal ponto. Apesar disso, Norris preferiu não se aprofundar nas críticas e focou em seu desempenho e no avanço da McLaren, demonstrando que, pelo menos por enquanto, vai manter seu estilo de pilotagem estratégico e técnico. Enquanto os rivais questionavam a postura de Max, ele, por sua vez, tratou a situação com um certo tom de ironia. Em uma declaração após a corrida, Verstappen afirmou que 20 segundos é muito, mas que não iria chorar por isso, deixando claro que não pretende mudar sua abordagem agressiva nas disputas. Para ele, a penalidade foi uma consequência da falta de competitividade do carro no México, já que, segundo Max, a Red Bull estava com um desempenho inferior, o que o teria levado a assumir uma postura mais combativa. Essa justificativa de Verstappen levanta uma série de questionamentos sobre sua interpretação das regras e limites do esporte. De acordo com ele, a falta de ritmo do carro da Red Bull obriga a adotar uma postura mais agressiva. Mas até que ponto essa justificativa é válida? Para muitos, Verstappen deveria focar em se adaptar às condições da corrida e não em ultrapassar os limites da segurança. A FIA, ao aplicar a penalidade, tenta demonstrar que a Fórmula 1 tem regras claras, mas será que uma punição de 20 segundos realmente vai mudar a postura de um piloto como Max? O estilo arrojado de Verstappen, embora seja a marca registrada do holandês, já levantou críticas entre pilotos e fãs. A agressividade, que antes parecia controlada e sob medida para manter sua posição de liderança, agora soa quase como um reflexo de desespero, especialmente diante do desempenho oscilante da Red Bull nesta temporada. E se a FIA não começar a impor sanções mais severas, o que impedirá Max de continuar testando os limites da segurança e da paciência dos adversários? Para Zac Brown, a FIA precisa estabelecer limites mais rígidos. Segundo o chefe da McLaren, o esporte só tem a ganhar com disputas justas e emocionantes, mas é preciso que os pilotos saibam que ultrapassar os limites não será tolerado. Brown declarou abertamente que a segurança de todos no grid depende de regras claras e de uma aplicação consistente das punições, algo que, segundo ele, deveria ser revisto. Esse confronto entre Norris e Verstappen, no entanto, revela mais do que um simples incidente de corrida. Ele evidencia a diferença de filosofia entre os dois pilotos. Norris tem se mostrado um piloto técnico, que preza pela estratégia e pelo respeito às regras. Verstappen, por outro lado, parece ver cada corrida como um campo de batalha, onde para vencer é preciso se impor de qualquer forma. Essa diferença se reflete diretamente na forma como ambos lidam com os riscos e com as disputas corpo a corpo. Na Red Bull, a situação é complexa. Por um lado, a equipe quer manter Verstappen competitivo,
e disposto a lutar por cada ponto, mas ao mesmo tempo precisa lidar com as penalidades e com a imagem que esse estilo de pilotagem projeta. A própria equipe, que dominou boa parte da temporada, pode acabar se prejudicando se as sanções continuarem se acumulando. Com a punição no México, a Red Bull viu Verstappen perder valiosos pontos, o que acende o alerta para um futuro onde as estratégias e a postura de Max talvez precisem de ajustes. Para Norris, essa experiência serve como um aprendizado valioso. Ao enfrentar um piloto como Verstappen, ele sabe que precisa estar preparado para lidar com manobras arriscadas e com uma abordagem agressiva que desafia as normas. Esse tipo de confronto exige não apenas habilidade, mas também resiliência e uma adaptação rápida às situações imprevisíveis. E talvez esse episódio sirva para moldar a forma como Lando encara suas próximas disputas. O que fica claro é que a postura de Verstappen gera um misto de admiração e frustração entre os fãs. Por um lado, sua determinação e ousadia criam um espetáculo único. Por outro, sua recusa em seguir limites e respeitar os rivais coloca em risco a integridade do esporte. A FIA, ao aplicar essa punição de 20 segundos, parece tentar estabelecer uma barreira, mas será que isso basta? Ou é necessário um alerta mais forte para mostrar a Verstappen que na Fórmula 1 as regras valem para todos? Essa disputa no México pode ser um ponto de virada na relação entre Norris e Verstappen. Lando já deu a entender que talvez seja necessário adotar uma nova postura com Max, sugerindo que está disposto a ser mais firme nas próximas disputas. Se ele realmente decidir confrontar o estilo de Verstappen, poderemos ver um embate ainda mais intenso nas próximas corridas, o que, sem dúvida, elevaria a tensão e a competitividade no grid. A discussão sobre a postura de Max Verstappen no GP do México e a reação da FIA transcende o contexto de uma corrida ou de uma penalidade. Esse caso expõe questões fundamentais sobre o equilíbrio entre competitividade e segurança na Fórmula 1. A cada manobra agressiva, Verstappen desafia não só seus rivais, mas também os limites impostos pelas próprias normas do esporte. A punição de 20 segundos, embora seja uma tentativa de controlar esse estilo de pilotagem, levanta uma dúvida. Será que é o suficiente para desencorajar um piloto que já mostrou ter pouca preocupação com as consequências? No mundo da Fórmula 1, é preciso considerar que atitudes como as de Max moldam a imagem da categoria. Se a FIA não agir com rigor e consistência, a linha entre agressividade e imprudência pode se tornar ainda mais tênue, levando outros pilotos a adotar estratégias semelhantes. E assim, as corridas, que deveriam ser um espetáculo de precisão e habilidade, correm o risco de virar um campo onde a agressão física é apenas mais uma ferramenta competitiva. Mas até onde o esporte está disposto a ir para manter esse charme da disputa acirrada? A FIA precisa encontrar uma fórmula que respeite a natureza competitiva da Fórmula 1 sem deixar que ela se transforme em um salve-se quem puder. Punições mais severas, como sugerido por Zac Brown, podem ser necessárias, mas elas também levantam um dilema. Quanto mais rigorosa a penalidade, maior a responsabilidade da FIA em aplicá-la com total imparcialidade. Será que a entidade está pronta para ser consistente em todas as situações e com todos os pilotos, mesmo que isso signifique punir ícones como Verstappen? O que é certo é que os próximos passos da FIA podem definir o tom das futuras disputas na categoria. Se continuar com punições brandas, Max e outros pilotos poderão interpretar essa postura como um sinal de que o limite pode ser mais uma vez forçado. Porém, ao impor sanções rigorosas, a FIA tem a chance de reafirmar que a Fórmula 1 não tolera excessos, que coloquem em risco a integridade dos pilotos e a qualidade da competição. E para o público, a transparência e a consistência nas decisões são essenciais para manter a credibilidade do campeonato. E agora fica a questão. A Fórmula 1 deve seguir promovendo esse equilíbrio entre habilidade e intensidade? Ou é preciso impor um limite claro para que a competição permaneça justa e segura? A FIA deveria adotar uma postura mais dura e consistente em suas decisões? E para Norris, você acredita que ele deveria adotar uma abordagem mais forte contra Verstappen ou continuar fiel à sua técnica focada e calculada? Queremos saber sua opinião, então comente abaixo e participe desse debate que vai muito além de uma simples disputa na pista. E se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com outros fãs de Fórmula 1. Acompanhe as próximas análises e fique por dentro de cada detalhe que faz deste esporte uma arena de adrenalina, talento e, claro, polêmicas. Nos vemos na próxima análise.